Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula prática do nosso modelo de vendas B2B. E essa aula hoje eu vou dar um exemplo aqui para aqueles distribuidores e lojistas de materiais de construção, como que você faz para utilizar este método alavancando as vendas da sua empresa. Então vamos lá, antes de mais nada, a primeira coisa mais importante que precisa ser feito para você começar um trabalho ativo de vendas, para você criar a sua máquina de vendas, é você definir o perfil do público ideal, beleza? Então aqui eu trouxe algumas informações que são as informações mais importantes que a gente deve utilizar quando a gente vai fazer uma venda B2B. Então eu vou explicar ela de forma rapidinho para vocês e na sequência já vou dar um exemplo prático para você, lojista ou distribuidor. Então vamos lá, pessoal, quais são as primeiras análises, né? Quais são os primeiros dados que você precisa fazer na hora que você vai construir a sua lista? O primeiro passo que você deve fazer é analisar os clientes atuais. É muito mais fácil você entender quem já está comprando e o perfil dessa pessoa do que você criar um perfil do zero. Depois que você fizer essa análise, você vai separar para a gente qual o segmento da empresa que mais comprou de você. Por fim, você vai levantar as KPIs dessas empresas, ou seja, qual a atividade primária e secundária que ela utilizou para abrir a empresa que ela tem, qual o capital social, quanto que ela injetou de dinheiro para abrir essa empresa, qual o período de atuação, digamos que para você seja mais fácil vender para as pessoas que estão começando um novo negócio, ou melhor, né, pensando num cliente que tem um potencial maior de compra, pessoas que já estão há mais tempo no mercado. Isso também é possível ser filtrado, beleza? Por fim, o porte da empresa, você pode escolher ali 3 portes de empresa, que é o MEI, o ME, que seria o microempreendedor, e o EPP, que seria o empreendedor de pequeno porte. Fica tranquilo que nos próximos minutos aqui você já vai ver isso na prática, vai ficar muito mais claro aí para você. Não se preocupa com essa nomenclatura difícil, mas de fato é legal você entender sobre isso, tá bom? Inclusive você se enquadra em alguma delas. Por fim, se você vai atingir uma matriz ou filial e, claro, a localização dessa empresa. Então vamos para a prática? Pô, Bruno, legal, você falou que ia me ajudar ali como loja ou distribuidor de materiais de construção a colocar isso em prática. Como que eu vou fazer para criar essa lista? Então o primeiro passo, né, eu separei aqui 2 métodos de você criar lista, eu vou ensinar agora para você como que você faz com investimento e na próxima aula eu ensino como que você cria essa lista sem investimento, beleza? Então com investimento você vai abrir o CNPJ BIS, beleza? É só você digitar isso, a primeira opção você vai clicar nela. Entrando no site, você vai rolar um pouquinho para baixo e vai clicar aqui em segmentos. Tá vendo? Aqui começa a nossa brincadeira. Então vamos colocar em prática aí aquele cara que geralmente compra das lojas de materiais de construção. Vamos só definir quem que é ele, porque na minha cabeça já tá claro, mas talvez na sua não. São 4 perfis de profissionais, né? São os famosos prestadores de serviço, na maior parte deles os MEI, tá? São aquele cara que compra em menor volume, mas traz uma maior lucratividade. Bruno, eu sou um distribuidor, eu vendo para outras lojas de materiais de construção. Posso utilizar? Pode. A essência é a mesma. Eu só vou dar um exemplo ali desses 4 que geralmente é onde até mesmo os grandes distribuidores querem bater, querem atingir. Então vamos dar um exemplo que você está com uma loja aí na cidade de São Paulo e você quer atingir esse público. Quem que é esse público afinal? São 4 tipos de prestadores de serviço, como eu falei antes, sendo eles encanador, eletricista, pintor ou jardineiro, beleza? Paisagista, como diz a KPI deste profissional. Bruno, eu não manjo nada de KPI, como que eu faço para descobrir essa KPI? Cara, muito simples. Você pode descobrir diretamente por aqui, digitando eletricista, ou você pode usar o nosso famoso amigo ChatGPT. Você chegar aqui, ChatGPT, qual a KPI que eu devo utilizar para oferecer serviços de elétrica? Pronto, ele vai te trazer aqui quais as KPIs que essas pessoas podem utilizar. 4321.5 ou 4322.3. Se você fizer pelo chat, você vai vir aqui, ó, 4321.5, aqui instalações elétricas, ou 4322.3, né, que ele falou. Vamos só confirmar, 300, isso mesmo. Já pegamos 2. Bruno, não pesquisei no chat, posso fazer direto lá? Pode, você vai colocar aqui elétrica, eletricista, por exemplo. Ele vai te trazer aqui, ó. É legal você ler tudo, porque, por exemplo, esse cara, ele já está voltado à parte elétrica de veículos de automotores.
a gente não vai usar ele, beleza? Mas a gente pode pegar aqui, por exemplo, manutenção de redes de distribuição de energia. Esse cara sim. Se a gente quer atingir MEI, automaticamente vamos desmarcar os outros. Não faz sentido esse cara ser uma filial, ele de fato vai ser a matriz, beleza? Pode incluir tanto a primária como a secundária, e como é um MEI, não se preocupe tanto com a natureza social, beleza? Se você está pegando uma empresa de grande porte, você definiu lá qual capital social geralmente que essa empresa utiliza para ser aberta, você pode colocar ele aqui, por exemplo, a partir de 50 mil, a partir de 100 mil. Aqui abaixo você vai colocar as regiões. Nesse caso, eu vou pegar as regiões que a gente comentou da cidade de São Paulo. Então, São Paulo, cidade. Aí vamos colocar São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano. Para quem não é daqui, não conhece, tá? São todas cidades próximas. Geralmente, se uma loja ela é aberta em uma dessas cidades, ela entrega para todas essas aqui que eu estou colocando, tá bom? E por fim, Diadema. Beleza? Coloquei aqui, se você quiser ser mais específico, no bairro, enfim, dá sim, é possível. Eu vou deixar o período de abertura todo, mas como eu falei, você pode escolher se é todos, se é nos últimos 5 anos, últimos 3 anos, último 1 ano, se você quer pegar a galera dentro de uma janela de período, ou até mesmo se você quer pegar o pessoal que está abrindo empresa nesses últimos 6 meses, mês ou semana, tá bom? Isso aqui você quem define. Eu vou utilizar todos aqui para o nosso exemplo. Vou deixar aqui selecionado celular e e-mail, que são os contatos que eu quero que esse cara tenha, e vou remover essas 3 opções, tá bom? Quando você tem dúvida do que se trata, você pode passar aqui em cima que ele te explica, ou até mesmo clicar nesse botão que ele já abre uma videoaula te explicando exatamente o que é cada um desses pontos, beleza? Mas basicamente eu pedi para ele ignorar as empresas que têm o mesmo telefone de contato, para ignorar empresas que têm o mesmo telefone de e-mail e para ignorar empresas que têm a palavra contábil no e-mail, porque geralmente aquela empresa contratou um contador e ele se colocou como responsável, ou seja, o e-mail vai para a contabilidade desse cara e não diretamente para o nosso cliente. Feito isso, é só você dar um aplicar e aqui a gente já vai entender o tamanho do seu mercado. Por exemplo, só nessa região de São Paulo, São Paulo cidade, São Bernardo, Santo André, São Caetano e Diadema, que ó, vocês podem ver que são só essas cidades que a gente colocou, não coloquei estado, eu coloquei tudo cidade. Beleza, ó, repara aqui, ó, cidade, tá? A gente já conseguiu 17.104. Ô, Bruno, mas aí ficou aberto o capital social. Bota lá um capital social pelo menos de 5 mil. Beleza, você bota lá, vem aqui aplicar filtro e ele já vai te trazer uma outra resposta. Repara que mudou bastante, foi para 5.368 pessoas, né? Empresas nesse caso, que são os MEIs. Então é muito importante você se atentar a esses dados aqui, beleza? Como que funciona isso na prática? Não espere acertar de primeira, beleza? Nesse trabalho. Com o tempo, você fazendo todas as outras atividades que eu vou ensinar dentro desse curso, com os disparos de e-mails, a validação do perfil da empresa, o fluxo de relacionamento, a qualificação e a utilização do seu CRM, vai permitir você entender melhor. Peraí, eu tive 100 oportunidades de vendas, vendi para 50. Um exemplo, desses 50 que eu vendi, eu encontrei um parâmetro. Quase todas elas são empresas que abriram de 30 a 50 mil. Tô dando um exemplo. Então a gente vai começar a trabalhar com empresas que tiveram ali pelo menos o capital social de 30 a 50 mil. Poxa, reparei que todas as empresas foram de uma cidade específica. Vamos procurar empresas apenas naquela cidade, beleza? Então com o tempo você vai aprendendo, você vai lapidando e melhorando cada vez mais a lista que você gera. Então vamos lá, chegou a hora da gente basicamente avançar e teoricamente comprar essa lista. Repara que para ter esses 5.368 contatos de eletricistas que são MEI, nessas regiões que a gente comentou, a gente pagaria apenas R$ 407,97. Muito melhor do que você ficar investindo em tráfego pago, que vai atrair várias outras pessoas, menos esses caras, mesmo quando a gente fala para o Facebook ou Instagram que a gente quer atingir ele. E é uma grande realidade, por isso que as empresas se especializam nas vendas B2B. Quando a empresa abre, ela obrigatoriamente tem um cadastro junto à Receita Federal e esse cadastro fica disponível dentro do BIS, por exemplo, que é uma ferramenta que permite a gente, como qualquer pessoa, cidadão do Brasil, consultar as empresas que estão abertas com aquela KINAI ou até mesmo todas as empresas abertas no Brasil. Fechou? Antes de você comprar, eu recomendo que você dê uma olhadinha nas opções dele. Por exemplo, neste caso mesmo, você pagando R$ 407,97, você vai ter aí direito a apenas 5.368 tickets, sendo que se você pagar R$ 92 a mais, né, R$ 92
Opa, R$ 92,93 a mais, você já levaria aí 10 mil tickets, beleza? Então, se eu fosse você, ao invés de comprar essa oferta que ele te deu aqui de 407, eu compraria essa aqui, pagaria 500 e já teria aí disponibilidade para o dobro de contatos. Fechou? Lembrando que aqui eu só peguei eletricista, o mesmo serve para encanador, pintor, jardineiro ou qualquer outro MEI ou prestador de serviço que tenha o costume de comprar dentro da sua loja. E você, hoje na sua loja, já tem colocado essa operação em prática? Já criou seu time de vendas capaz de vender todos os dias e parou de depender da indicação e o balcão? Ou você ainda continua dependendo apenas do balcão e indicação para fazer sua loja escalar? Lembra, deixa seu like nesse vídeo, acompanhe o nosso curso completo, que sem dúvidas eu vou te apresentar a melhor ferramenta para você, distribuidor ou lojista de lojas de materiais de construção, a vender mais todos os dias.